E aí, só de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Oni-chan wa Oshimai, episódio 5. O episódio começa com uma linda manhã. A Mihari acorda e ela pensa em seu irmão. Ela pensa como seria bom se ele acordasse cedo. Ao descer de seu quarto para a cozinha, para sua surpresa, ela encontra o Mahiro já acordado de manhã cedo. Ele dá bom dia para ela. Ela mal pode acreditar no que está vendo. O Mahiro, além de ter acordado cedo, ele preparou o próprio café da manhã e ainda diz que vai sair de casa por vontade própria. Mahiro explica que a loja de conveniência começou a vender pastas colecionáveis de seu anime favorito. As personagens mais populares esgotam bem rápido. Apesar de não gostar de negligenciar seu dever como guardião do lar, manter sua coleção abastecida exige sacrifícios, por isso ele vai sair. A Mihari se emociona bastante ao ver isso. Ela fica emocionada ao ver o quanto o Mahiro mudou. Claro que o próprio Mahiro não percebe essa diferença e ele acha que a Mihari está exagerando. Mas na verdade, ele realmente mudou ao longo dos episódios. O Mahiro não percebe que aos poucos ele está mudando e corrigindo alguns hábitos que ele tinha. Por isso, para ele parece que a Mihari está exagerando. Mas na verdade é compreensível que ela reaja dessa forma. Se a gente voltar para o primeiro episódio, o anime começa com o Mahiro acordando por volta de 11h30 da manhã. Ele passava a noite em claro jogando videogame. E detalhe, ele acordou umas 11h30, isso porque o despertador tocou. Senão ele teria dormido até mais. Um outro ponto é que ele sempre foi muito dependente da Mihari. Ele dependia dela para literalmente tudo. E o terceiro ponto é que ele decidiu sair de casa por conta própria. Agora, se nós formos analisar esses três pontos, o fato dele ter acordado cedo, preparado o próprio café e decidido sair de casa, tudo isso por conta própria, isso demonstra uma certa maturidade da parte dele. Ele não mais está dependente da sua irmã para preparar as coisas para ele, ele consegue se virar sozinho. Ele não precisa mais ser obrigado a sair de casa para fazer alguma coisa. Ele próprio decide sair para fazer as coisas dele. E para isso, ele acordou cedo. Então, aos pouquinhos, ele está desenvolvendo dentro de si a sua própria independência e a sua própria liberdade. Para recompensar o Mahiro pelas boas atitudes que ele tomou, a Mihari promete que vai preparar um almoço bem gostoso para ele quando ele voltar. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana na Mihari, é que ela reconhece os esforços do seu irmão e ela sempre recompensa ele de alguma forma. De fato, essas mudanças no comportamento do Mahiro são realmente significativas, apesar dele próprio não se dar conta disso, mas a Mihari reconhece. Bom, o Mahiro sai para fazer compras e depois de comprar o que ele queria, ele fica do lado de fora admirando a bela coleção que ele acabou de adquirir. E o que faz ele ficar ainda mais satisfeito com essa conquista é porque realmente deu trabalho para conseguir. Ele teve que andar até a estação para isso. Daí ele quase desistiu no meio do caminho, mas ele não queria desapontar a Mihari depois de todo aquele chororô que ela fez. Enquanto está pensando, o Mahiro acaba passando vergonha, porque ele está sentado com a perna cruzada, que é uma maneira de sentar muito masculina. O que faz sentido porque ele é um garoto na cabeça dele. Apesar do corpo dele ser de uma garotinha, ele ainda tem a mentalidade de garoto. Então, quando ele se dá conta de que as pessoas estão olhando para ele, ele fica sem jeito e acha que tá na hora de voltar para casa. No caminho, ele acaba encontrando um fliperama, o que chamou bastante a atenção dele. Ele entra e ele fica super feliz, porque é um local bem nostálgico. Ele se lembra de que na época do ensino fundamental ele vinha aqui com frequência. Ele vê todos os jogos que tá rolando nas máquinas. Mas antes de jogar, ele acaba dando um passeio pelo fliperama e ele chega na ala feminina. E ele nunca pôde passar por aquele espaço, porque antes ele era um garoto, mas agora que ele é uma garotinha, ele pode aproveitar essa ala. Então ele passa por lá e ele fica admirado, porque ele nunca esteve lá antes. É como se ele estivesse desbravando um mundo novo. Ele encontra uma maquininha de tirar selfie e ele entra para tirar algumas fotos e ele fica bem admirado porque a maquininha tem um monte de efeito que dá para você colocar.
tem filtros, dá pra você fazer uma edição bacana pra sua própria foto. Quando ele sai de lá, ele vê umas 3 garotas passando e meio que ele esquece que ele é uma garotinha agora e sai correndo pedindo desculpa, como se tivesse feito uma coisa errada. Mas a diversão ainda não acaba por aí. Ele decide brincar um pouco no fliperama. Ele para diante de uma máquina e fica jogando um joguinho que é uma espécie de Guitar Hero, quando de repente ele percebe a presença de alguém atrás dele. Ele fica super desconfortável com isso e começa a perder no jogo. Essa pessoa acaba chamando a atenção dele tocando em seu ombro. Mahiro fica super assustado, achando que está em apuros ou alguma coisa assim. E na realidade ele tá, porque o cara que abordou ele é um inspetor escolar. E o Mahiro, ele aparenta ser uma garotinha que ainda frequenta a escola, então tecnicamente ela não deveria estar num fliperama àquela hora do dia, afinal é horário escolar. Então ele questiona ela, pergunta qual escola ela estuda, qual a série, qual a turma, e o que aconteceu com os pais, onde estão os pais. Depois disso, nós vemos que o Mahiro voltou para casa e ele está traumatizado, achando que o mundo lá fora é assustador. Ele fica perto de sua irmã Mihari, que é o seu porto seguro. Ela entende o que aconteceu, ele levou uma bronca, afinal é dia de semana e qualquer pessoa que olhasse o Mahiro num fliperama acharia que ele matou aula para estar ali. A Mihari então pensa em fazer alguma coisa para recompensar e amenizar os efeitos desse pequeno trauma que o Mahiro passou. Do contrário, é possível que ele volte a estaca zero e não queira mais sair de casa de jeito nenhum. Depois disso, a Mihari percebe que o Mahiro está com pontas duplas e decide levá-lo ao salão de beleza para cuidar do cabelo. Mais tarde, é noite de Halloween e a Mihari decide aprontar uma com o Mahiro. Ela coloca uma fantasia de zumbi e se aproxima dele, interpretando o personagem, a fim de assustá-lo. E o que de fato funciona, o Mahiro fica assustado com isso, mas no final a Mihari conta que é tudo brincadeira, é só uma fantasia para Halloween. O Mahiro fica bravo com isso e fala que esse evento é bobo e que ele odeia celebrações. Mas a Mihari fala que vai ter uma festa na casa da Kaede e pergunta se ele prefere ficar em casa, já que ele odeia celebrações. Ele não quer ficar sozinho em casa, então ele decide ir junto com a sua irmã. O Mahiro chega lá fantasiado com uma fantasia bem fofinha de cachorrinho ou alguma coisa assim. A Kaede, como sempre, ficou encantada com o Mahiro. Ela sempre achou o Mahiro muito fofinho, ainda mais com essa fantasia. Só que o Mahiro estranha que ninguém está vestindo fantasia, eles estão todos com roupas normais. Ele fala que a sua irmã Mihari contou que seria uma festa fantasia, mas na verdade a Mihari só falou isso para enganar o Mahiro, e o bobão acreditou em tudo. A Kaede e a Mihari falam que vão preparar o almoço. Enquanto isso, o Mahiro e a Momiji vão brincar juntas. Primeiramente, o Mahiro fala que gostaria de trocar de roupa. Então a Momiji chama ele para ir ao quarto dela e ela oferece algumas roupas normais que ela tem para ele se trocar. Todas elas jantam juntas e conversam. É comentado então que os pais do Mahiro e da Mihari estão no exterior, o que explica por que eles estão sozinhos o tempo todo. Também é comentado sobre o suposto irmão deles que está estudando fora numa faculdade, mas a gente na verdade sabe que tudo isso aí foi uma invenção do Mahiro para justificar todo aquele material adulto que ele acabou deixando aparecer por acidente, e para não dizer que era dele, ele inventou isso aí. A gente viu como foi no episódio anterior. Falando em irmão, a Kaede comenta que no passado a Mihari falava bastante sobre o irmão dela, mas ela nunca chegou a conhecê-lo. Isso chama a atenção do Mahiro, porque ele não esperava por isso. Mais tarde, durante a volta, o Mahiro comenta com a Mihari o que ela falava para Kaede sobre ele há tempos atrás. Ela fica meio sem jeito e acaba que não responde o que ele perguntou. No dia seguinte, vemos o Mahiro procrastinando no sofá, jogando videogame. A Mihari reclama com ele, dizendo que ele não fez nada o dia todo e que ele deveria pelo menos sair um pouco para fazer alguma coisa.
Mas o Mahiro fala que não quer sair porque ele está com medo de ser pego por outro inspetor escolar. A Mihari reconhece que ele estava indo realmente bem. Ele estava saindo, estava interagindo, estava conhecendo o mundo, redescobrindo o mundo. Mas de repente ele começou a retroceder um pouco. E se isso continuar assim, talvez ele volte a ser o irmão que ele era antes. E todo o progresso que ela teve até aqui será desperdiçado. Mas ela tem uma ideia. Ela pensa que não queria usar essa estratégia agora, mas do jeito que as coisas estão, ela vai ter que usar o plano B. Nesse momento, a campainha toca. A Mihari vai atender e é a Momiji. O Mahiro se aproxima para ir falar com ela, mas quando ele chega perto da porta, ele vê que aparecem duas outras garotas, que provavelmente são amigas da Momiji e vieram a pedido dela. Talvez a Mihari tenha algum envolvimento nisso também. Só de ver dois rostos novos, o Mahiro já fica meio desconfortável. E assim termina o episódio. Veremos no próximo se o círculo social do Mahiro vai se expandir um pouco mais e se talvez com o incentivo de mais pessoas ele comece a sair mais vezes e se tornar uma pessoa mais sociável. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.